Olá, meus amigos do canal Negócios, TI e Direito. Hoje eu estou novamente com um grande amigo aqui, André Silva, palestrante, mentor na área de vendas aqui. Já foi meu mentor, tá? Só para vocês saberem. Muita coisa sobre vendas e negócios aprendi com esse cara. Então, hoje eu estou aqui para entrevistá-lo e talvez para vocês aprenderem também um pouquinho sobre como é que a gente pode se vender melhor, como é que o mundo de vendas funciona, o que que a gente tem que saber mais sobre vendas. Afinal, quem não se vende, né? Quem não se vende hoje em dia? Então, eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer ao André por estar aqui comigo, né? E, em segundo lugar, eu queria que ele me contasse um pouquinho de como é que ele iniciou essa carreira em vendas, um pouco da tua história aí, André. E te vende um pouquinho para nós aí. Bom, Regis, primeiro, antes de tudo, eu te considero um amigo, parceiro, uma pessoa que passou no meu caminho, que foi muito importante, que essas coisas fazem muito sentido quando a gente passa no caminho de alguém e esse alguém lembra da gente na frente, né? Isso não tem preço que pague, é um relacionamento construído e então a minha alegria e a minha satisfação, inclusive até estava ansioso para entrar no podcast para poder contribuir, colaborar. Então, eu é que estou feliz, muito obrigado. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei com 13 anos vendendo de porta em porta. Essa é o meu início e a minha veia de vendas. Comecei vendendo vinhos para o meu pai. Meu pai se separou da minha mãe, infelizmente não conseguiu pagar a pensão, houve uma série de situações e como meu pai tinha uma adega de vinho, eu peguei um caderno, nunca mais me esqueço, um caderno normal, coloquei as marcas dos vinhos, valores, eu ainda vendia carbono, né? Carboninho, ficava uma via para o cliente, uma via para mim, e aí eu ia cobrar no outro dia. E muito interessante, ali eu comecei a entender que vendas sem persistência, a pessoa não fica. Não adianta. Esse é um dos quesitos. Hoje, vendas é ciência e também habilidade técnica, então talvez a gente vá contribuir de alguma forma. Os primeiros 3, em vários bares, a gente não conseguia vender nada, galera. Nada. Eu voltava para casa, meu pai disse, pô, cara, larga, porque é muito novo, as pessoas não vão confiar, essas coisas todas às vezes, pessoas botando a gente para baixo, da própria família. E eu pensei comigo, não, peraí, se eu estou trabalhando o tempo todo, alguém vai me comprar um garrafão de vinho, não é possível. E aí, no quarto dia, de tanto persistir, de tarde eu fechei 50 garrafões de vinho. Só que eu não consegui cobrar, porque as pessoas queriam que eu cobrasse no outro dia. Eu cheguei em casa, nunca mais me esqueço, larguei ali os carbonos, pai, vendi 50 garrafões. Ele olhou para mim, será que vão pagar? Se não pagar, vai ficar ruim. Se pagarem, eu vou ganhar 10% de comissão. Então, não tem nada a perder, os carbonos estão aqui comigo, meu pai vai ficar chateado, eu talvez um pouco, mas eu tentei. E nesse dia foi o grande divisor de águas, porque eu vendi os 50 garrafões e recebi todo o dinheiro. E eu nunca mais me esqueço, uma sexta-feira, meu pai morava numa casa de madeira, a minha mãe já estava morando sozinha, eu sustentava a minha mãe, porque ela era do lar, eu ganhei meus primeiros 10% de comissão. E ali eu senti o gosto. Novo, com 13 anos, e naquela noite meu pai me convidou para eu trabalhar na adega dele. E aí eu disse, tá, pai, mas agora que eu estou dando certo na venda externa e tu está me convidando para ir para dentro da loja, eu disse, eu acho que tu vai conseguir atender bem e trazer cliente. Eu disse, tá. Só que é um tipo de venda diferente. A pessoa entra e tu precisa encantar. A gente vai começar a falar sobre isso. E aí eu pensava, Regis e galera, como eu posso me diferenciar? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Se o vendedor entrar na zona da igualdade, do guarda-chuva preto, todo mundo vai ver o guarda-chuva preto. Se tiver um guarda-chuva verde, ele vai fixar no guarda-chuva verde, né? E aí o meu pai vendia, eu ficava observando, entregava o garrafão na mão e eu disse, tá, já sei. Quando for a minha vez, eu vou vender para o cliente e vou pedir a permissão para levar até o carro dele com o garrafão na minha mão. E Regis e galera, aquilo deu muito certo. Porque o cliente dizia assim, não precisa, eu digo, não precisa, o senhor merece. E eu ia até o carro. Quando ele abria a porta, eu entregava. Fazer E um eu dizia muito atendimento obrigado. pós-vendas. Isso, simples. E um muito obrigado e um sorriso fazia toda a diferença. E é muito louco esse lance, porque às vezes eu não ia, porque eu estava estudando. Tinha prova na segunda ou na terça-feira. Os clientes iam lá, e se eu não tivesse, eles não compravam.
Tá, vou vir segunda ou terça, vou vir. E o pai começou a ficar bravo. Não adianta. Pessoas se conectam com pessoas. E que começa a dar alguns insights. Pessoas compram de pessoas que elas gostam. Antes de vender produto ou serviço, os clientes compram os vendedores. E essa trajetória que eu falo com muito orgulho, depois eu segui vendendo disco na rua, vinil, vendendo fita cassete. Depois eu comecei a minha grande carreira, que foi em vendas de consórcio, onde comecei a trabalhar de porta em porta. E sempre houve desafio, Regis e galera, no sentido assim, não vai dar, e isso para mim vai dar. Vai dar. Se eu tenho isso na minha cabeça, ninguém vai me tirar. Eu não tenho plano B para quando eu torno algo irreversível na minha cabeça, acabou. E isso eu quero dividir com a galera aqui. Se tu tem um sonho, ele precisa se tornar irreversível, porque senão você vai dar desculpa para não chegar nele. E aí eu me lembro que entrava no departamento, tinha que estar de gravata, Regis, e turma, e terno, só que o meu pai era mais baixo do que eu, a gente não tinha grana na época, eu tinha juntado um pouquinho, não tinha grana para comprar um terno. E aí meu pai tinha uma gravatinha babeiro, daquelas de crochê, que vinha pela metade da barriga. E um terno que ele tinha de casamento lá da minha irmã, que era bem apertado, meu pai era mais baixo do que eu, e disse, eu vou botar igual sapato menor, botei ali umas buchas de algodão para segurar a onda. Quando eu entrei, as pessoas me apelidaram, nunca mais me esqueço, ficou marcado na minha vida, no meu coração, mas foi a melhor coisa que eles disseram, nem eles sabem. Ó, entrou o Jeca Tatu no departamento, como se fosse um cara assim de outro mundo. Fizeram gozação, exatamente isso, né? E aí eu botei uma meta. Eu vou vender muito bem esse mês que eu vou comprar um terno novo. Era só isso na minha cabeça. Vinha na minha cabeça. A tua meta era de curto prazo para vencer aquela primeira resistência ali que criaram contigo. Exatamente. Curto prazo. Falou. Eu não estava nem focado em quanto eu ia ganhar. Eu sabia que o que eu vendesse era consequência. Aí eu vendi na época, eu tinha esse troféu, eu estava na casa da minha mãe, 52 cotas de consórcio elétrico. Comprei meu primeiro terno, já mudou, já entrei diferente. Mas aí vem aquela outra coisinha no teu ouvido. Regis, tu é um cara experiente, a galera também aqui, vamos ver se faz sentido. Ah, tu vendeu 52 cotas porque tu vendeu para toda a tua família, quero ver quando acabar os familiares. Mais uma força. No segundo mês eu vendi 63, fui segundo, e no outro mês eu vendi 78, fui primeiro. Então, eu quero dizer o seguinte, quando tu tem um objetivo traçado e tu fecha o teu modelo mental para pessoas que querem te derrubar, nada vai te derrubar. E aí eu comecei a entender que se eu me blindo de coisas boas, já pessoas me dizendo que eu não vou bem, pegando coisas boas, a tendência também é que eu performe mais ainda, né? E depois eu fui consórcio nacional Brastemp, fui supervisor, tive uma equipe campeã onde eu coordenava pessoas, tudo muda, porque pessoas, e é muito interessante isso, tem um grande empresário, né, Regis? Tem um diretor, tem um cara que domina muito com pessoas, a galera que está aqui também. E eu cada vez mais me conecto com essa frase, e as pessoas não saem da empresa por causa da empresa, na maioria das vezes. Elas saem da empresa por causa das pessoas que trabalham na empresa. Seja pelo seu gestor, seja pelo seu diretor. E às vezes sai por 200, 300 reais a mais, enfim, às vezes sai por nada, porque ela é muito mais cuidada em uma outra empresa. Às vezes elas saem até por menos, porque não são cuidadas, né? Exatamente. Porque as pessoas, elas compram confiança e credibilidade. E outra coisa, as pessoas ficam na empresa quando elas se sentem parte de um projeto. Quando elas não são incluídas e excluídas desse projeto, elas trabalham só pelo dinheiro e não pela uma visão macro, futurista. Isso também serve para um vendedor. O vendedor, ele não é um vendedor, ele é um empresário de si. Ele é um empreendedor, porque fugindo já um pouco da minha trajetória aqui, estou pegando, depois eu faço o link. O vendedor tem que ganhar comissão. O vendedor que trabalha por fixo, ele não pode ficar em vendas. O vendedor tem que ter ambição. O vendedor tem que trabalhar por desafio. Só que, com tudo isso, ele tem uma empresa onde ele tem que prospectar clientes, ele tem que monitorar indicadores de performance,
ele tem que fazer follow-up, ele tem que abrir novos clientes, ele tem que gerenciar carteira, ele tem que gerenciar finanças, ele tem que gerenciar clientes inativos. Ele é uma empresa. Só que aquele olhar micro não deixa ele olhar para uma consistência de carreira. Tanto que, quando a gente faz uma pergunta, tu está em vendas por qual motivo? Essa é a pergunta. Eu estou em vendas porque eu não dei certo em alguns lugares, vim ver como é que funciona. Né? Então, aí eu fui construindo, fui para a Sharp do Brasil, e aí eu tenho um orgulho danado de falar que eu fui campeão do Brasil em 1998, com 220 cotas, num hall de 900 vendedores do Brasil. Depois fui supervisor campeão do Brasil também com 750 cotas, e aí eu disse, pô, está na hora de dar uma guinada. Fui para o consórcio Colombo, onde eu montei a estrutura de 30 lojas aqui em Porto Alegre, fronteira. Peguei uma região vendendo 300 mil, botei uma meta. Vou entregar vendendo 1 milhão. 2 anos depois, entreguei 1 milhão e 35. Foi aí que eu disse, acabou a minha trajetória, eu preciso montar um negócio para ensinar pessoas a serem que nem eu ou até melhores. Aí, em 2002, eu montei a minha consultoria. E aí vem um lance assim, ó, eu gastei toda a minha rescisão, galera, porque eu demorei 9 meses para conseguir o primeiro cliente. É a gestação, geralmente. E as pessoas me dizendo da minha família, tu é louco? Eu disse, não, é meu sonho e eu vou chegar. Primeira contratação foi a Turbomoto, aqui da Avenida Farrapos, e eu fiz um grande evento para eles, aí fui para o CNH, Consórcio Nacional Honda, onde difundiu no Brasil todo, e aí fui fazendo workshops, fiz o meu primeiro livro, Vendedores de Alta Performance, que já passou de 100 mil exemplares, dou palestras abertas, palestras fechadas, corporativas. Mas o que eu quero deixar aqui, já para passar a bola para ti, Regis, se tu me desse um conselho ouro hoje, estuda diuturnamente sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre o teu mercado, sobre vendas. Não tem volta, não tem caminho, outro caminho. Como é que eu faço isso? Cria um plano de treinamento diário. Eu não consigo ler um parágrafo. Você vai criando um hábito, lê 2 parágrafos. Pega 5 minutos por dia e vai aprender um gap que tu tem, seja negociação, seja fechamento, onde é que está? E você vai fazer isso todos os dias e você vai ficar muito melhor em 1 ano. Você vai ser um especialista em vendas. Só que tem uma coisa, é um sacrifício, é uma renúncia para ter aquilo que você quer. Eu não conheço outro segredo. Deixa eu te perguntar um negócio, André. Hoje nós estamos num Bora. mundo cada vez mais digital, né? E aí, a pergunta que fica, e tu tocou bem no assunto de pessoas, gostam de pessoas, né? Tu acha que esse mundo online, mundo de vendas online, ele modifica o jeito de vender, esta garra, essa determinação, ou sempre atrás do e-commerce vai ter as pessoas que vão gerar, vamos dizer assim, a massa de novos consumidores? Onde é que está essa figura do cara de vendas no século XXI, assim? Eu fico me perguntando isso, tá? Porque eu te faço essas perguntas porque eu tenho curiosidade de ver qual é a tua visão sobre isso hoje. Claro, claro. É que são 2 caminhos agora. O que acontece? O e-commerce entrou, a internet entrou, e o vendedor internet entrou e não tem volta. Então, isso vai acontecer. Por quê? Primeiro que é prático. Tudo que é praticidade tem agilidade, gera intensidade e conexão. Então, esse é um ponto importante. O e-commerce vai continuar, não tem volta. Agora, o que me preocupa é quando o cliente procura e o vendedor não humaniza o atendimento. E ele se queixa que está perdendo vendas para a internet. Não, ele não está perdendo vendas para a internet. Quando ele tem a oportunidade de ter a venda dele, ele está perdendo a venda para a própria internet pelo atendimento que ele dá. Tu acha que o vendedor hoje, ele busca menos qualificação de técnicas de venda, aquilo que tu desenvolveu, talvez empiricamente? Boa. Porque hoje tem tanto curso, né? As pessoas podem contratar um André para aprender e tudo mais, mas será que as pessoas, elas praticam aquilo que tu ensina? Essa é uma pergunta maravilhosa, tá? Se eu te disser assim, ó,
dá um percentual, não tem como precisar, em torno de 7 a 10% de aplicação mesmo, de aplicar as técnicas, e daqui a um tempo passa e ele já não faz mais. Por quê? Porque ele não deu sequência no aprendizado. Inclusive, hoje, quando eu vendo as minhas palestras, meus treinamentos, a primeira coisa que eu proponho é uma educação continuada. Primeira coisa. Por quê? Porque também compromete a empresa a fazer o investimento, e até às vezes o meu trabalho, porque fica um up legal, mas é importante dar sequência. Só que aí também tem uma coisa chamada vitimismo, que o vendedor, o cliente não paga o preço, a empresa isso. Cara, assume a tua responsabilidade para de transferir para os outros. E aí entra a busca, aí entra o estudo. A Venda Mais fez uma pesquisa, acho que foi em 2017, agora não lembro bem, com 200 empresários. E aí eles foram conversar com esses 200 empresários, com equipes comerciais. Os vendedores não leem um livro, galera, por ano. Como é que esse cara vai ser diferenciado? Então, Regis e galera, ele só vai brigar por preço. Porque ele não vai conseguir transmitir valor diferenciado com percepção do cliente, aonde o cliente diz assim, peraí um pouquinho, eu estou pagando um preço maior, mas tudo que está retornando para mim paga ou ainda se torna melhor. Exemplo, o vendedor, na grande maioria, fecha a venda e esqueceu do cliente. Quantos vendedores hoje fazem pós-venda? Pós-venda, aqui vai uma dica. Pós-venda não é ligar para o cliente, agradecer e tentar vender. Pós-venda é medir o índice de satisfação do cliente. Então, você tem duas estratégias. Vendeu, é teu cliente, eu quero esse cliente retido, blindando da concorrência, eu ligo, vejo o índice de satisfação dele, fico presente na memória dele, blindei contra a concorrência. Só que pode acontecer um fenômeno aí. O cliente, por ser lembrado, perguntar sobre um produto. E aí encaixa de novo uma venda. Então, tem muitos desdobramentos hoje. Por exemplo, o vendedor hoje, ele não consegue medir indicadores. São pouquíssimos, eu não gosto de generalizar. Mas são poucos que sabem número de ligações, versus entrevistas, versus vendas postergadas, follow-up, histórico. Os caras não usam CRM, usam às vezes uma planilha, usam um caderno, então fica tudo perdido. Então, essa é a dinâmica, né? E voltando, sim, para o e-commerce e para o físico, eu acho que essa é a questão. O cliente, ele não compra um produto, ele compra uma experiência. André, rapidinho uma história. Eu e a minha filha, a gente vai, às vezes, numa churrascaria. Agora ela tem 18 anos, quando eu era pequena, assim, eu ia com ela, 5, 6 aninhos. E eu chegava na churrascaria, o garçom abria a porta. Quando eu chegava, já estava a cadeirinha dela pronta. E ele pedia a gentileza de puxar a cadeirinha para colocar a Vitória ali e para baixar a cadeirinha. Ele não dava o docinho antes. Ele vinha e servia o coraçãozinho. Depois ele dava uma balinha e levava a gente até a porta. A gente voltava não pelo churrasco, a gente voltava por causa dele. Ele dava o carinho. Exatamente. Outra situação, eu gosto muito de história, porque a história fica, né? Eu fui para Gramado com a minha esposa, a gente sentou para almoçar e a minha esposa tem enxaqueca. Então, quando ela diz assim, eu estou vendo estrelinha, ferrou. Ferrou. E ela disse assim, eu estou vendo estrelinha, vai estourar minha cabeça, e o garçom parou na hora. Vai dar dor de cabeça na senhora? Eu digo, esse cara é um ET, esse garçom. E ela disse, sim, eu tenho enxaqueca, a senhora espera só um minutinho. Então, o que tu vai fazer? Eu vou ali na farmácia comprar qual é o comprimido que a senhora toma. Eu disse assim, não. Sim, vou falar com o dono aqui, nós vamos lá comprar. Aí ela não pode comprar Neosaldina. Foi lá, comprou, deu 2 Neosaldina, passou a dor de cabeça, nós jantamos bem, não cobraram. Cara, é genial isso. Quantos restaurantes tem? Só que, o que acontece? É um restaurante que tem padrão de excelência no atendimento. Não tem excelência. Excelência é quando você faz bem uma vez. Você eleva a expectativa do cliente. Quando o cliente chega, você não tem padrão de excelência, frustra. Quando frustra, marca muito mais do que o prazer. Agora, se você tem um padrão de excelência, ele volta mais. Deixa eu te fazer uma pergunta.
porque aqui no canal tem muitos profissionais liberais, principalmente do direito aqui. Tem muito advogado que me segue, que me escuta. Eu falo muito de temas de LGPD, direito digital. Aham. E esses profissionais, assim como o médico, assim como o próprio André, são profissionais Aham. liberais. Não tem uma equipe de Perfeito. vendas. Ele tem que se vender sozinho. O advogado hoje se Uhum. vende sozinho. O médico se vende sozinho. Como que a gente, não tendo uma equipe de vendas, consegue vender o seu próprio fruto do seu próprio conhecimento e trabalho? Que dica tu daria para esse tipo de profissional hoje? Cara, que baita pergunta. Primeira coisa é mudar a mentalidade. Primeira coisa é mudar a mentalidade. Não é um advogado. É um advogado, mas um advogado precisa vender. Precisa vender a defesa da causa, precisa vender uma apresentação. E muitas vezes, isso é muito louco. Tem dois advogados, ou tem dois arquitetos, por exemplo. Um dos arquitetos é pior do que o outro, só que o cara vende muito bem e o cliente fica com o outro. Então, a primeira coisa é a mentalidade. Não, peraí, eu sou um advogado, mas eu preciso vender meu serviço. Quando esse mindset muda, já é a primeira questão, porque ele cria consciência. Opa, mudou. Não vou ser só comprado. Eu preciso vender. O que acontece a partir daí? Aí vem o marketing pessoal, que é a imagem. Qual a imagem que quer transmitir para o mercado? Para quem? Como? Em que lugares? Network. Network é fundamental para advogados. É fundamental. Hoje eu estava em network com um colega meu, tive mais de 10 insights. Então, busca outros advogados que estão num patamar talvez maior para conversar com os caras, para entender qual é a dinâmica. E aí traz para o teu negócio, faz um brainstorm e começa a pensar em que estratégia você vai usar para captar. Porque nós, profissionais liberais, começamos muitas vezes do zero todo mês. E aí eu estou falando de estratégia. Qual a estratégia? Prospecção, abrir clientes, estar em instituições onde você pode falar, vai lá e fala. Liga para instituições e assim, olha, eu posso dar uma palestra aí, vocês podem, dá para a gente marcar? Ah, mas quanto é? Nada. Deixa eu ir apresentar o meu trabalho. Vai lá e defende uma causa. Mostra um case. Já está se vendendo sem se vender. Então, é importante pensar assim, ó, pô, mas eu tenho que ser agressivo. Eu não gosto desse termo. Eu gosto da venda onde tu faz sem se vender. E aí, como advogado, como profissional liberal, ele precisa, assim, ter três coisas. Galera, se puder anotar isso, pega aí. Primeiro, ele tem que ter domínio técnico profundo. Domínio técnico profundo no que ele faz. Segundo, ele tem que vender sua imagem. E terceiro, ele tem que ser um parceiro, onde ele gera credibilidade. Essas três coisas. Essas três coisas o cliente vai comprar. Domínio técnico, parceria, relacionamento, credibilidade. E isso se faz de uma forma natural. André, dica ouro para fechar isso aqui. Não fale demais e pergunte muito. Essa do pergunte muito, a gente falou tantas vezes quando a gente fazia a mentoria juntos, né? O É que verdade. tantas vezes eu já repeti isso para as pessoas, né? Que o segredo está nas perguntas e não no falatório. E como isto não consegue ser executado na frente de um cliente. Eu tive várias experiências, algumas eu te contei, de levar vendedores junto comigo, na frente do cliente, eu ensaiar com o vendedor as perguntas e ele sentar na frente do cliente e desatar a falar do que ele fazia, dos produtos que ele tinha, sem deixar o cliente respirar. Ou seja, isso são alguns dos erros clássicos hoje para quem quer se vender no mercado, né? Podia dar outros exemplos de erros que os vendedores cometem, além de falar muito? Vamos pegar esse caso. Por que os vendedores falam muito?
Aí é a causa que nós temos que achar. Os vendedores falam muito porque eles ficam ansiosos em fechar. Ou seja, ele pula uma etapa. E se pular a etapa, o que acontece? Se você fala, é muito doido, se você fala demais, o cliente cria uma objeção mental para descartar o vendedor. Ah, esse cara fala demais, não gostei dele. Ah, tá, eu vou pensar o preço tá alto. Aí ele nem sabe que é ele o problema. O vendedor é desqualificado. Mas o vendedor fala demais porque ele precisa bater meta, porque ele está com um problema em casa financeiro, porque ele quer empurrar, que ele não quer perder a venda para a concorrência, que ele quer ganhar a comissão dele. Então, são vários fatores. Só que esse cara é o predador. Vai sair do mercado. Por quê? E aí tem duas coisas legais. Os clientes, as pessoas, adoram falar de si e detestam que falem dos seus objetivos. O cliente não quer saber o teu problema, não, ele só quer falar dele. E se o cliente fala dele, aparece duas coisas. E a venda se faz por esses dois motivos. Prazer de ganhar, medo de perder. É isso. Então, quando o cliente fala, ele vai dizer assim, eu estou com um problema X. Beleza. Então, é aqui. Eu tô querendo algo. Então, é desejo. É aqui. Agora, quando ele não pergunta, ele não descobre nenhum e nem outro. Ou seja, ele faz um argumento personalizado para uma necessidade específica que ele não descobriu. Olha só, experiência pessoal. Esses dias eu estava me dando conta, eu tinha que falar com o banco. Nem vou falar o banco aqui para não gerar Sim. uma reação negativa ao banco. Não, tá Mas certo. o que acontece? Eu falando para resolver o problema com o banco me jogou para o chat do banco, portal. Entra no portal e fala no chat. E o chat era um robô. E o robô não entendia o meu problema, por mais inteligência artificial que tivesse. Aí eu me dei conta do seguinte, experiência pessoal. Mas eu não quero falar com o robô. Eu não quero falar com uma secretária automatizada que manda clicar 1, 2, 5, 9. Eu quero falar com uma pessoa que me entenda, que saiba o que eu estou sentindo e me ajude a resolver o problema, e não me gere um número de protocolo. Essa é a primeira ponderação, só para construir o raciocínio aqui para te ajudar na resposta. Tá. Se o ser humano, e eu acho que a maioria pensa como eu penso nesse caso, não quer falar com autômatos para resolver um problema neste mundo de inteligência artificial, e a gente prefere falar com pessoas, por que quando eu falo com pessoas de grandes corporações como um banco, eu sou tão mal atendido por uma pessoa que se parece com um robô falando? Ela não me escuta também. Parece como o vendedor, porque ela não me escuta. Então, a pergunta que fica é a seguinte, e tu trouxe o exemplo. O banco já me conquistou uma vez. O vendedor já me conquistou uma vez. Por que ele me atende tão mal depois, quando eu já sou cliente dele e estou à disposição para responder o que ele quiser, e ele continua me atendendo mal? A minha experiência com ele é muito ruim. E isto me leva a pensar em trocar de banco. Aí. Por quê? Porque ele me jogou numa fila de automação quando eu queria falar com o ser humano. E isto não gera, vamos dizer assim, uma reinicialização para organizações repensarem o seu modelo de pós-venda? Qual é o melhor modelo de pós-venda que tu vê? Não começa no pós-venda. Não começa no pós-venda. Começa na experiência que tu contou agora. Por quê? Eles querem conta. Eu tenho uma sobrinha minha que trabalha num grande banco. É meta. Não vou falar o nome da minha sobrinha, não vou falar o nome do banco. Mas o que acontece? Ela tem lá em torno de 10 ou 11 metas, consórcio, seguro, e tem que bater. Então, força a venda. Força a venda. Ah, tudo bem, aqui quem fala é a Rosane. Pô, me dá uma ajudinha aqui, eu preciso fechar minha cota de consórcio. Legal, tá pedindo.
Só que isso é Brasil todo fazendo. O cliente ajudou. E qual a reciprocidade nisso? A reciprocidade ela é menor, por quê? Porque a gente está na mão dessas grandes instituições. Como eles têm milhares, milhões andando, não sei quanto para eles faz diferença perder um ou perder outro. Então, eu fico pensando, é mais fácil automatizar pelo volume de processos, porque também é menos pessoas. É menos pessoas. Só que a experiência como um todo, eles não conseguem medir. E aí que está o problema. Será que vão escutar todas as ligações? Eu duvido. Será que dão feedback para o robô ou para as pessoas que passaram? Duvido. Será que dão treinamento para naquelas pessoas que chegam? Não dão, porque umas que atendem é inerente, é carisma, é atenção, a outra está de mal com a vida. Quem contratou, como qualificou, treinou online, não treinou online. Então, são várias questões que a gente começa a pensar e repensar. E aí vai dizer assim, tá, vamos lá, qual é a instituição que eu vou? Aí tu começa a olhar. Abre 5, 6, vai lá, o que acontece? Sabe qual é o problema? Tu vai lá e fala com um amigo. Como é que é na instituição tal? Como é que é o banco tal? Vai lá e busca. Essa é a minha experiência aqui. Ó. Pá, 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 pá. Cara, que interessante. Uma taxa menor, um atendimento personalizado. Tu chega no banco, tu tem um gerente para te atender, tu tem o WhatsApp do gerente, tu pode falar com a hora que tu quiser com ele, tu tem uma taxa... vai embora. Isso vale para médico também, né? Ou para advogado, não vale? O cara que te dá o WhatsApp, ou não? Eu penso assim, ó, aí que está, é um divisor de águas a ser pensado. Né? Às vezes até as pessoas dizem assim, pô, tu tem que ter um assistente comercial para vender tuas palestras, faz palestras no Brasil todo. Legal, mas primeiro eu quero que passe por mim, porque é eu que sou vendido. Eu que sou comprado, perdão. Então, quando as pessoas falam com o André, as pessoas têm uma expectativa, cara, esse cara é carismático, ele tem domínio, ele faz sentido para a nossa convenção, ele é um cara que gosta de pessoas, ele ficou 1 hora com a gente, ele veio na empresa. E aí os caras contratam 4, 5 vezes porque gera retenção. E aqui vai uma dica para o bom vendedor, né, que eles não têm nessa instituição, infelizmente, alguns são, outros não são. Mas você que é um advogado, você que é médico, prometa pouco, entregue muito. Prometa pouco, entregue muito. Isso é forte. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um dentista. Dentista. Você foi lá e fez um procedimento com o dentista. Fez um procedimento, botou um pino, seja o que for. Voltou para casa, terminou o processo. Quantos dentistas ligaram para saber como tu estava? Se estava com dor, se queria voltar, se ele pode atender, se ele quisesse ir na casa dele, se o médico pudesse ir lá. Sei lá. Não faz. E aí poderia ter uma assistente, uma estagiária, talvez, só para fazer isso. Para pegar a data de aniversário do cliente, para mandar um WhatsApp, para ligar, para mandar um presente, mandar um brinde. Então, tudo isso, eu acho que é o conjunto da obra. Né? Eu tive uma experiência, eu falei do médico, porque eu tive experiência com o médico, que ele disse que não daria o WhatsApp dele depois de um procedimento que eu tive, porque eu disse, se eu tiver dor, eu posso lhe ligar? Não, tu pode vir no meu consultório segunda-feira. Tá, mas e se for no final de semana? Não, tu não vai sentir dor. Caraca. Eu fiz o procedimento, nunca mais eu voltei no médico. Não faz sentido mesmo. Sim, mas quantas pessoas, quantos profissionais da medicina são assim ainda? Onde o cliente ou o paciente é simplesmente uma linha de produção. É isso aí. Quantos advogados agem com seus clientes, onde o seu cliente é uma linha de produção que lhe dê só valor monetário? Tu realmente te preocupa com o teu cliente? Isso, para mim, é o segredo do século XXI para aquilo que não for automatizado. Não sei se tu concorda com isso, André, em termos de venda, né? Porque a gente se vende todos os dias nas atitudes que tu tem, né? Nos exemplos que tu passa. Então,
Se eu não consigo transmitir a minha preocupação com quem está na minha frente, que está recebendo um serviço ou um produto, como tu deu, os belos exemplos que tu deste ali do restaurante com a tua filha, eu não quero aquele profissional na minha frente. O fato exemplo simples, André, e-mail. Tu manda um e-mail para uma pessoa entregando alguma informação e a pessoa sequer te diz assim, muito obrigado. Como faz diferença o muito obrigado no final? Nossa, muita diferença. Muita diferença. E essa relação humana parece que se torna muito difícil hoje em termos de acompanhamento, né, de pós-venda mesmo, né? Por isso que eu insisti bastante na questão do pós-venda, né? Tu acha que essas organizações do futuro que surgem, as startups aí que estão nascendo e tudo mais, será que elas estão realmente preocupadas com o atendimento dos clientes ou elas só querem faturar em cima dos seus aplicativos, das suas automações? Eu me pergunto isso muitas vezes. Né? Muito boa, é muito boa. Aí tem algumas situações, por exemplo, ela tem todo o direito de querer faturar. Ok? Sem dúvida. Ok, se faz sentido, faz sentido. E às vezes são empresas que visam lucro, especificamente. Tá. Ok. Agora, aonde tem que estar o foco? Isso é na minha opinião. Startup, médico, seja o que for. Foco no resultado do cliente. É aí que está o lance. O benefício. Benefício que o cliente vai ter usando o produto dele. E isso, só que o cliente tem que ter resultado com esse benefício. Senão não vale. Senão tu perde, né? A tua retenção vai, né? Como é que a gente chama? A taxa de churn, né? A perda de cliente. Isso. Né? Perfeito. Então, eu não vejo assim, e aí que está essa humanização. Sabe qual é a minha preocupação? E que as pessoas têm muita dificuldade, vendedores, gestores, vou falar numa palavra aqui que eu acho que é o divisor de águas. Vínculo. Vínculo. Quem não conseguir construir vínculo com seus clientes não vai ficar no mercado. Não vai ficar. Vínculo é uma coisa que é uma conexão onde as pessoas... É uma reciprocidade. Eu passo a gostar de você de uma forma natural. Isso é vínculo. Então, se tu tem... É muito louco. Tu vai vender um produto, quem te compra? Cliente. Tem volta. Quem está aqui nos assistindo, está conosco aqui, pode saber que o resultado final está no cliente de vocês. Então, antes de ganhar uma causa, tu atende o teu cliente não pensando só no dinheiro da causa, liga, conversa, vê como é que estão as coisas, atualiza o processo, faz uma previsão, toma um café. É diferente. Tu dá uma perspectiva de um delay que tem até ganhar a causa, que às vezes é distante para uma pessoa que precisa muito instantaneamente. E o vínculo. Perfeito. Será que a gente não está hoje tão impulsionado pela agilidade das tecnologias, dos smartphones, que querem acelerar tudo na nossa vida? Parece que tudo tem que ser imediato, né? Tudo tem que ser online. Será que a gente não está esquecendo um pouco na área de atendimento a cliente e vendas, daquele cafezinho, daquele bate-papo, do happy hour informal para saber... Será que a gente não está extrapolando a aceleração que a gente deu na nossa vida usando tecnologia? Eu assino embaixo do que tu falou. Agora, essa é uma resposta. Por quê? Porque a gente está no mundo da distração. E o mundo da distração se torna tão veloz que tu não consegue pensar no vínculo. Eu tive um bate-papo hoje com um colega que eu fiquei 4 horas quase com ele. Assim como a gente está tendo ideias aqui, batendo papo. Sim. Gente, cara, que coisa maravilhosa isso, conversar com pessoas, ligar para amigos, ligar para outras pessoas, deixar o celular, desligar o celular é a maior distração que tem no mundo.
Claro, às vezes tu tem que trabalhar, mas limita o teu horário. E eu penso que precisa, sim, ter meta de abertura de relacionamento. Precisa. Porque, vamos lá, Regis, tu fica vocês, galera, ficam num hall de pessoas que são parecidas com você. Aonde que tem evolução aí? Tá dentro da bolha, né? Tá dentro da bolha. Já Só que falei aí, isso várias vezes sobre isso, que as pessoas vivem na bolha da mesmice. Tu tá sempre junto com os mesmos, o cérebro atrofia, porque todo mundo pensa atrofia. igual. Se todos pensam da mesma forma, alguém não está pensando, né? E tem duas coisas para isso acontecer, né, Regis? Caiu na zona de comodismo e medo da crítica. Medo A de se crítica expor. é isso, exatamente. A exposição ela não é ruim, porque as pessoas, e eu vou falar uma palavra agora que eu tenho estudado muito, você precisa ser vulnerável em alguns momentos. Quando tu é vulnerável, tu te conecta com as emoções das pessoas. Não é falar da tua vida, dizer que tu está mal, mas dizer assim, eu estou passando por uma dificuldade e tal. O que tu acha? Vamos trocar ideias? Porque as pessoas adoram ajudar as outras, são genuínas. Tem umas que não, outras que não. Mas se tu focou nessa pessoa que ela pode te ajudar, vai lá e pede ajuda. Ponto. Qual é o problema? Não, a minha arrogância, capaz que eu vou receber. Não sabe tudo, não. Não sabe tudo, não. Abre a mente. Tem duas coisas que eu acho que já deve estar estudando, porque tem um cara muito, muito atilado. Existe hoje duas maneiras que eu acho que isso aqui é legal trazer. A mentalidade de expansão e a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez é ficar tudo consigo. Não passo, não falo para ninguém. Legal. Mentalidade de expansão é você trocar ideia e ajudar o outro. Porque isso gera uma generosidade, cumplicidade e reciprocidade que vai voltar, independente de você querer ou não. Essa é a realidade. É um sentimento de bem-estar, ajudar, né? Quando tu Isso. ajuda. Eu tenho alunas minhas de mentoria, ontem mesmo, não, hoje é quinta, segunda-feira, uma ex-aluna minha do grupo RDS, há 10 anos atrás, fez uma palestra comigo, e ela lembrou, agora vai ter uma convenção terça-feira, e eu vou fazer a convenção deles. Lembrou do André 10 anos atrás. Cara, digo assim, não é só o valor do cachê, mas é essa lembrança. Ficou marcado na alma. A gente tem que tocar o coração das pessoas. Não dá para ficar focado só na razão. As pessoas elas são mais emocionais. Presta atenção nos sinais. Ouve, senta, valoriza. As pessoas estão tão angustiadas hoje que se tu escutar elas compram de você sem você vender. Só pelo fato de dar tempo para ela falar e tu escutar, né? Escuta. E aí, assim, ó, tenha um interesse genuíno. Não é um interesse de interesse. Uhum. Interesse genuíno é querer sentar com o resto, com a galera que está aqui. Me fala um pouco mais do teu negócio. Deixa eu aprender. Qual é o teu diferencial como advogado? Pô, cara, eu quero entender o teu negócio. Você que é médico, como é que você faz? Eu trabalho com isso. Me dá uma dica. Tu vai sempre tirar uma coisa ou outra. Ou, no mínimo, tu não vai aprender nada, que é o mínimo. Tu já não sabia nada sem falar para a pessoa. Então, qualquer coisa que ela te disser, tu já aprendeu uma coisa nova, né? É isso. É isso. E uma coisa que eu vou dar como dica, assim, fechando essa parte aqui, anota. Anota, porque se ficar aqui vai sumir. Então, tenha um bloquinho de anotações, anota. E não é só anotar, depois é aplicar. Porque o que se anota, se você anota, não aplica, é a mesma coisa que você não ter aprendido. Quer dizer que a técnica do post-it funciona, então. Anota e cola na tua frente para acordar de manhã e todo dia ver qual é a tua meta. Mega funciona. Mega. Eu conheci uma vendedora, a Rita, da Simpala Consórcio, eu posso falar porque ela me autorizou. Eu fui fazer uma palestra no final do ano para eles, 80 vendedores, Simpala Consórcio. Cheguei lá, aí o Paulo Silva veio me atender, que é um gerente amigaço meu. Cheguei aí, Paulo, como é que tá? O que aquela moça está fazendo ali naquela sala? Vai ali conversar com ela, o nome dela é Rita, super expansiva, tal. Tá, vou ali. Oi, Rita, com licença, eu sou o André, vou dar palestra para vocês. Pô, André, senta aí, foi lá pegar um café para mim. E, galera, tinha um monte de cartão de final de ano e ela escrevendo, eu olhei, o dedo dela estava puro sangue, bolha de sangue, escrevendo Feliz Natal, próximo ano novo da sua vendedora Rita, colocava ali dentro
e ela disse para mim, eu mando aqui para os meus 300, 400 clientes da base, todos os anos, e pago do meu bolso. Cara, que louco isso. Tá, mas e aí, Rita, me conta mais. Não, vou te contar o segredo. Digo, se tu me contar o segredo, eu te dou meu livro. Essa aqui que eu faço, eu ligo para todos eles 10 dias depois para saber se eles receberam. Rita, vai mais longe um pouquinho. Eu ganho indicação na linha sem pedir o tempo. Aí ela ganhava um caminhão na época, e aí os caras reclamavam que não dava, tinha mais de 80 vendedores, só ela fazia isso. Então a gente tem que pensar o que a gente pode fazer de diferente. Um exemplo rapidinho aqui, eu fui caminhar no Parcão aqui em Porto Alegre, acho que tu conhece, né? Ali o Parcão ali. Sim. Caminhar com a minha esposa, estou caminhando com a minha esposa, eu olho um Fuca todo logotipado de grama. Que lance é esse? E aí tinha um site, sograma.com. Como é que é o site? Batendo foto. Sograma.com. 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 Eu bati uma foto, digo, nunca tinha visto isso. Os outros Fucas passando, nenhum com grama. Aí eu fui olhar outros sites que vendem grama, nenhuma com esse diferencial. Aí eu liguei para a gerente. Eu digo, não, isso aí é justamente a nossa propaganda passando de graça para todo mundo. Aí eu bati uma foto e pedi permissão para... Ela disse, mas pode bater, pode colocar agora. Eu fiz esse post, na época, deu 62 compartilhamentos no Facebook, vários comentários. Milhões de empresas vendendo grama, mas eles são únicos a fazer isso. O diferencial. Poderíamos ir à noite falando só de diferenciação, mas... Não, mas olha só, eu acho que nós temos um bate-papo aqui legal, aqui tem muitos ensinamentos teus aqui, muitas dicas aqui para os nossos ouvintes. Eu queria te perguntar o seguinte, na verdade, assim, só para a gente encaminhar para o encerramento aqui, se as pessoas quiserem conversar contigo, pegar mais dicas, como é que as pessoas te encontram, os teus ensinamentos, tu usa muita rede social, tu tem site, fala aí para nós onde é que o pessoal te encontra, LinkedIn, onde é que é? Tá, beleza. Eu, inclusive, se tu me permitir, eu tenho um evento agora, dia 29 de março, em Porto Alegre, no novo hotel, das 19 às 22, e o nome do treinamento é Técnicas Secretas para Vender por Telefone e WhatsApp. É uma imersão de 3 horas comigo, onde eu bato em conteúdo prático, dicas técnicas, como usar o WhatsApp, como converter na venda pelo WhatsApp, como criar um script, como vender por telefone. Então, tem essa possibilidade. Tem os eventos corporativos, que se você é um gestor, um diretor comercial, que você levar o André para fazer uma convenção, um treinamento. Eu deixo o meu Instagram aqui, que é @palestranteandresilva, que é o meu Instagram hoje, que está funcionando bastante. O meu YouTube é Palestrante André Silva. E se quiserem falar por e-mail comigo, é andré@palestranteandresilva.com.br. Show de bola. Tu não perdeu a oportunidade de se vender aqui, eu adoro isso, né? Porque para se vender não pode ter, como é que eu vou dizer assim, vergonha, né, André? Primeira coisa, né? Tem que se expor, né? Agora tu matou a charada. É isso aí, aproveita. A grande maioria dos vendedores não vendem porque não pedem fechamento. É isso aí. As pessoas têm vergonha de pedir o fechamento, né? Medo de receber um não e se frustrar. E em vendas não tem, né? A cada 10 tentativas é 9 não e um sim, né? Isso eu já aprendi. Perfeitamente. É essa mágica, se não for até maior. Aí vem a história dos indicadores, né? Se tu quer fazer 10 vendas, meu amigo, gera 100 leads, senão não vai ter 10 vendas. Não adianta chorar. É isso aí. André, super obrigado por estar aqui comigo. Acho que valeu o bate-papo aqui, te agradeço o teu tempo, tua dedicação. Acho que a gente tem que fazer outros episódios, né? Vamos ver aqui os ouvintes aqui, eles podem sugerir outros temas para a gente explorar, mas eu acho que a gente pode aproveitar o conteúdo que tu trouxe aqui para incentivar muita gente aí a fazer melhor aí nos seus ambientes profissionais, a atender melhor os seus clientes, né? Tem muita dica interessante aí que tu trouxe aqui, que vale a pena escutar 2, 3, 4 vezes aqui as tuas dicas, muito bom. E aí te procurar aí, né, para fazer umas palestras show.
Vocês não sabem, gente, mas eu já vi umas palestras do André. É que aqui ele está comedido, nós estamos num bate-papo, mas ele dá show nas palestras, entendeu? É um artista na frente do público. Quanto mais gente, mais show ele dá, tá? Então, assim, é muito divertido. Eu te digo que sai muito motivado, né, das palestras do André. E já li todos os livros do André, já comprei, já li, já pratiquei. De vez em quando eu leio de novo, André. Então, assim, Legal. muito obrigado aí pela tua ajuda, por estar próximo a mim aí. E vamos que vamos, né? É isso aí. Vamos lá. Regis, obrigado por tudo também. É um cara muito especial para mim, não preciso te dizer isso, né? Marcou, está comigo, lembrou do André. E estou à disposição. André, o pessoal pediu um tema. Vamos embora. Pediu outro tema. Conta comigo. E a vocês que estão aqui, fica uma dica que se chama atitude. A dica final. Você não vai ter resultado diferente se não mudar a atitude. E se me permite rapidinho, 5 segundos, 10. Tem uma história dos 2 garotos, e eu quero fechar justamente por isso. 2 meninos, um deles comprou um passarinho, botou na mão e o menino perguntou: o que tu vai fazer com esse passarinho? Vou perguntar para o sábio se esse passarinho está vivo ou está morto. E se ele disser que está morto, eu solto, ele vive. E se eu disser que ele está vivo, eu esmago e mato. Legal, subiu lá na montanha, o sábio estava lá, e aí perguntou: meninos, o que vocês vieram fazer? Vim perguntar que esse passarinho que está na minha mão está vivo ou está morto? Aí o sábio respondeu: meus filhos, a resposta está nas tuas mãos. Ou seja, a resposta está nas nossas mãos. Quando a gente assume a responsabilidade, bota atitude, os sonhos da gente começam a acontecer. Obrigado, Regis, por tudo. Show de bola. Gente, fica aí essa reflexão final do André e até o próximo episódio aí do nosso podcast Negócios, TI Direito. E hoje nós fomos muito mais negócios do que TI Direito, tá? Então, esse era o objetivo. Abraço e até a próxima. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.